O amor quase nunca acaba na briga. Ele não termina no grito. Não termina na discussão acalorada. Não termina quando a porta é fechada com força ou quando alguém diz algo no impulso. A briga ainda é energia. Ainda é emoção. Ainda é, de alguma forma, uma tentativa desesperada de ser ouvido. Enquanto existe discussão, ainda existe envolvimento. Enquanto alguém reclama, ainda existe expectativa. Enquanto alguém chora, ainda existe esperança. O amor não morre no conflito. Ele começa a morrer no silêncio que vem depois. E quase ninguém percebe quando esse momento chega porque ele não faz barulho. Ele não anuncia o fim. Ele não dá sinais dramáticos. Ele se instala devagar, como uma mudança de temperatura que você só nota quando já está frio demais. Existe um ponto invisível dentro de um relacionamento. Um ponto em que a mulher ainda ama, mas começa a se cansar. Não de amar, mas de tentar sozinha. No começo ela fala, explica o que sente, reclama do que machuca, insiste nas conversas difíceis, pede mudança, pede atenção, pede presença. E muitas vezes ela é chamada de exagerada, dramática, sensível demais. Mas o que quase ninguém entende é que reclamar é uma forma de dizer, eu ainda me importo. A reclamação é um pedido disfarçado. É a tentativa de salvar algo que ainda tem valor. O problema começa quando ela percebe que falar não muda nada. Quando ela percebe que explicar não transforma. Que repetir o que sente não gera ação. Que chorar não produz cuidado. E então, num momento muito silencioso e muito interno, algo muda. Ela não decide parar de amar. Ela decide parar de insistir. E essa decisão é o início do afastamento emocional. Não acontece de uma vez. Não é um estalo. É um acúmulo. Pequenas frustrações que não foram resolvidas. Pequenos sentimentos ignorados. Pequenas promessas que ficaram pelo caminho. Pequenos depois a gente conversa que nunca viraram conversa. No começo ela ainda tenta mais uma vez. Depois mais uma. Depois mais uma. Até que chega o dia em que ela pensa, não adianta. E nesse dia, algo dentro dela se reorganiza. Ela começa a diminuir expectativas. Começa a se adaptar à ausência. Começa a aprender a não esperar. Porque esperar dói. Criar expectativa dói. Se frustrar repetidamente dói mais ainda. Então ela escolhe sentir menos. E quando alguém começa a escolher sentir menos dentro de um relacionamento, é porque está tentando sobreviver emocionalmente. O silêncio passa a ocupar o lugar das conversas. A indiferença começa a substituir as cobranças. A calma excessiva aparece onde antes havia intensidade. E essa calma engana. Do lado de fora parece maturidade. Parece evolução. Parece que finalmente as coisas melhoraram. Mas muitas vezes não melhoraram, apenas ficaram vazias. Ela para de perguntar onde você estava. Para de questionar atrasos. Para de discutir a relação. Para de falar sobre o que incomoda. E não é porque nada incomoda mais. É porque ela entendeu que falar não produz mudança. Então ela começa a resolver tudo sozinha. Começa a guardar o que sente. Começa a se fechar por dentro. E quando alguém começa a se fechar emocionalmente dentro de um relacionamento, o vínculo começa a enfraquecer. Porque relacionamento vive de troca. Vive de presença emocional. Vive de duas pessoas dispostas a se afetar e se ajustar. Quando só uma tenta, o relacionamento pesa. Quando só uma fala, o diálogo se torna monólogo. Quando só uma insiste, o amor se desequilibra. E ninguém percebe o desequilíbrio no começo. Ele vai sendo normalizado. A distância emocional é sutil. Ela ainda está ali fisicamente. Ainda divide a rotina. Ainda sorri em momentos sociais. Ainda mantém o cotidiano funcionando. Mas por dentro, ela começa a criar independência emocional. Não porque quer sair, mas porque precisa se proteger. Ela começa a investir mais em si mesma. Nos próprios planos. Nas próprias amizades. Na própria evolução. Começa a imaginar possibilidades que antes não imaginava. Começa a perceber que talvez consiga viver sem aquilo que antes parecia indispensável. E esse pensamento é decisivo. Porque quando alguém começa a perceber que pode viver sem, o apego começa a diminuir. O amor não acaba de uma vez. Ele vai sendo reduzido. Reduzido nas pequenas negligências diárias. Nas ausências não justificadas. Nos detalhes ignorados. Nas prioridades invertidas. Na sensação constante de não ser vista, não ser ouvida, não ser escolhida. Não é a grande briga que destrói. São as pequenas repetições de descuido. Relacionamento não termina por intensidade. Termina por repetição. Repetição de desatenção. Repetição de frustração. Repetição de solidão acompanhada. Porque existe algo muito mais doloroso do que estar sozinha. É se sentir sozinha estando com alguém.
E quando essa sensação se instala, o coração começa a se defender. Ela já não compartilha tudo. Já não divide sonhos com o mesmo entusiasmo. Já não conta detalhes do dia. Já não busca conselho. Já não busca acolhimento. Ela aprende a se virar. E quando ela aprende a se virar emocionalmente, o relacionamento deixa de ser necessidade e passa a ser opcional. Essa é a fase mais perigosa. Não é a fase da guerra. É a fase da indiferença. Porque enquanto existe briga, ainda existe emoção. Enquanto existe ciúme, ainda existe envolvimento. Enquanto existe discussão, ainda existe vínculo. A indiferença é o oposto do amor. Não é o ódio. É o tanto faz. É quando já não importa. É quando a ausência não dói mais. É quando a ideia de perder não assusta mais. E quando chega nesse ponto, muitas vezes o outro lado ainda não percebeu nada. Acredita que está tudo bem porque não há mais conflito. Mas não há conflito porque não há mais expectativa. Ela para de reclamar porque já não espera. E quando alguém para de esperar dentro de um relacionamento, o fim já começou, mesmo que ninguém tenha anunciado. O mais doloroso é que quando a decisão final vem, parece repentina, parece fria, parece impulsiva. Mas não é. Ela já viveu o luto antes. Já chorou sozinha. Já tentou sozinha. Já sofreu em silêncio. Já avaliou possibilidades. Já se preparou emocionalmente. Quando ela fala que acabou, muitas vezes já acabou por dentro há muito tempo. O término é apenas a formalização de algo que começou meses atrás, no dia em que ela decidiu parar de insistir. Por isso o amor não acaba na briga. Ele acaba quando ninguém mais tenta. Acaba quando o cuidado vira obrigação. Quando a atenção vira exceção. Quando a presença física substitui a presença emocional. Acaba quando a conversa vira silêncio. E silêncio não é sempre paz. Às vezes é despedida emocional. Ainda dá tempo quando existe incômodo. Ainda dá tempo quando existe vontade de conversar. Ainda dá tempo quando existe emoção, mesmo que seja intensa. Porque emoção é conexão. O que destrói é a ausência dela. Se ainda há reação, ainda há sentimento. Mas se só há neutralidade, talvez o coração já tenha ido embora antes do corpo. O amor precisa de manutenção. Precisa de escuta. Precisa de ajuste. Precisa de esforço mútuo. Não sobrevive de acomodação prolongada. E a maior ilusão dentro de um relacionamento é acreditar que a ausência de conflito significa estabilidade. Às vezes significa apenas que alguém desistiu de lutar. E quando alguém desiste de lutar pelo relacionamento, dificilmente volta a lutar depois que já se acostumou a viver sem ele. O amor não acaba na última discussão. Ele acaba no dia em que alguém olha para o outro e pensa: eu cansei de tentar. E esse pensamento raramente é compartilhado na hora em que nasce. Ele cresce em silêncio. Se fortalece na solidão e amadurece na indiferença. Por isso a fase mais perigosa de um relacionamento não é a fase em que tudo parece desmoronar, é a fase em que tudo parece calmo demais. Porque às vezes a calma não é maturidade, é apenas a ausência de esperança. E quando a esperança vai embora, o amor começa a ir junto. Agora a pergunta não é quando foi a última briga. A pergunta é: quando foi a última vez que vocês realmente tentaram? Porque o amor não termina no conflito. Ele termina quando o esforço deixa de ser recíproco. E quando ninguém mais insiste, o silêncio faz o resto.